próxima vítima... Sempre a torcida uruguaia que mora na fronteira. A tarde na fronteira se despede e a festa está só começando. Na pontinha do país, a torcida se mistura. Está torcendo para o Brasil? Sí, por supuesto, y también. A caminho do estádio, a torcida veste verde, amarelo e otimismo. 3 pro Brasil hoje. 3 de quem? Ó, Sávio faz o dele. Se Sávio fizer mesmo o dele, o técnico Zagallo vai ter a confirmação de que mudar foi preciso. Com Sávio em lugar de Túlio, a seleção tenta sua segunda vitória seguida e a classificação antecipada para a segunda fase. E o comitê organizador da Copa América se esforça para aumentar o público nos jogos. Hoje, com um único ingresso, 2 pessoas podem entrar. E criança de até 5 anos não paga. A seleção brasileira defende daqui a pouco uma invencibilidade de 25 jogos. Voltamos a Rivera, no Uruguai, com o repórter Tino Marcos. Os jogadores neste momento estão no vestiário, ainda não começaram o aquecimento e o técnico Zagallo está nas cadeiras do estádio assistindo a preliminar entre o Equador e a Colômbia, o adversário do Brasil, na próxima rodada. O jogo está no intervalo e a Colômbia vai vencendo por 1-0 o gol de Rincón. Esta noite, o meio-campo Dunga vai jogar protegido por uma pomada especial para os pés e com jornal por dentro das chuteiras. É a tática de um capitão pé quente para enfrentar o frio da fronteira. Tino Marcos, de Rivera, no Uruguai. Sofreu por mais de 75 minutos. Mas depois comemorou. O Brasil venceu o Peru por 2-0 e já está nas quartas de final da Copa América. No outro jogo do grupo B, a Colômbia venceu o Equador e está em segundo lugar. O ataque colombiano faz a triangulação. Valderrama toca bem para Rincón, que penetra e chuta na saída do goleiro para fazer o único gol do jogo. A Colômbia, próxima adversária do Brasil, tem agora 4 pontos ganhos. O primeiro gol do Brasil custou a sair, foi de pênalti. Roberto Carlos invade a área e acaba derrubado por Jorge Soto. Veja aí outra vez, pênalti claro. Na cobrança, o tetracampeãozinho usou de toda a sua experiência para faturar. Goleiro num canto, bola no outro. Brasil 1-0. O segundo nasceu de uma grande jogada do lateral Jorginho, cruzando da direita. O zagueiro peruano falha e a bola acaba nos pés de Edmundo, que livre toca para fazer 2-0. Assim, o Brasil chega aos 6 pontos e já está classificado para as quartas de final. Algumas considerações sobre a opinião de Zagallo da participação brasileira contra o Peru nesta vitória por 2-0. Ele está certo quando diz que o Brasil jogou bem melhor do que contra o Equador. A sua nova forma de jogar com os meninos, botando velocidade na bola, jogando de forma vertical, acabou apresentando um futebol mais efetivo e muito mais agradável de ser visto do que o apresentado na magra vitória de 1-0 contra o Equador. Ele também tem razão quando diz que buscou dar uma moral a esses meninos, mas acho que abusou um pouco da sorte. Se Dunga não mete aquela bola no peito de Roberto Carlos, se não pinta o pênalti ali perto dos 35 do segundo tempo, muito provavelmente o jogo terminaria em 0-0, o Brasil não teria a classificação garantida e teria que partir por um tudo ou nada em cima da Colômbia na próxima quinta-feira. O Brasil precisava do gol, ele tinha Ronaldo e tinha Túlio no banco. Fez opção, arriscou, deu sorte, mas Zagallo, além de competente, sempre teve a sorte a seu lado. O Brasil venceu. Ele diz também que o time é esse. Eu não acredito. Eu acho que entra Tafarel no gol, no lugar do Dida, na partida contra a Colômbia. O importante é o seguinte, o Brasil venceu, está classificado e só precisa do empate para garantir o primeiro lugar no grupo na próxima quinta-feira. Para o Mojimirim, Tele Santana ficou muito insatisfeito com o comportamento de alguns torcedores. Tele procurou a diretoria para colocar o seu cargo à disposição, mas o seu pedido não foi aceito. Eu fui lá e realmente falei isso com eles. Se quiserem mudar, não há problema nenhum para mim, nenhum. Eu vou para minha casa, vou descansar um bocado, porque é meu desejo, todos sabem há muito tempo, de ficar fora do futebol durante algum tempo, ou até definitivamente, mas que tenha só a lealdade. A torcida também, se não quiser, eu não vou conquistar nada, não vou conseguir nada se a torcida não estiver do nosso lado. Nós não vamos conseguir nada. A torcida colaborou, nos ajudou demais. Então, nessa hora que é difícil, se eles não querem, eles vão procurar um outro que satisfaça eles e que eles cheguem aqui e que gritem o nome deles como gritaram o meu nome durante tanto tempo. O Tele merece todo o crédito pelo muito que fez.
Vai tentar o lance individual. Agora sim se deu bem Jorginho. Agora é hora do cruzamento. No capricho. Essa é boa pro Sávio, outro lado. Olha o gol, Edmundo! Gol! É do Brasil! Brasil! Alô você, boa tarde, como é que foi sofrido, hein? 77 minutos para sair um gol, mas enfim, ganhamos. Que vem a Colômbia, que nós temos Tafarel. O Globo Esporte com as contratações. A realidade é Petrolina, Pernambuco. No fim de semana, o Vasco pegou a seleção local. Valdir fez 1-0. Pouco depois, Clóvis dá um belo toque, aumenta 2-0 Vasco. A 2 minutos do fim, de novo Clóvis confere. Final, Vasco 3. Seleção de Petrolina 0. Quinta-feira é o prazo definitivo para os dirigentes do Fluminense quitarem as dívidas com os jogadores. Salários atrasados nunca mais. É a promessa. 9h05 da manhã. O sono, os jogadores disfarçam bem. O sonho, eles revelam. Esse atrasado vai ter que sair, né? Com certeza. Nosso grupo merece, certo? Estamos esperando aí há bastante tempo. Acho que um grupo como esse não merece ter que esperar tanto. 9h20. Começa mais um dia de treino, o 7º desde a conquista do Campeonato Carioca. Os operários tricolores continuam com saúde para dar e vender. E nenhum dinheiro no bolso. São 3 meses de salários atrasados e uma dívida com jogadores que se aproxima de R$1 milhão. Esse só pode ser o ano da barriga no Fluminense. O título saiu com um gol de barriga. Os pagamentos, os dirigentes também empurram com a barriga. Agora, segundo os jogadores, a diretoria resolveu dar um crédito para eles. Mas o que seria esse crédito? Dinheiro vivo não deve ser. Um cheque pré-datado? Isso aí não aconteceu e vamos ver o que eles podem fazer pela gente aí até quinta-feira. 11 da manhã, final do treino. Pagamento que é bom, nada. Mas não há quem diga que a esperança é a última que morre? Então o grupo não precisa se preocupar não. Quinta-feira o pessoal vai pegar um cheque de um salário. E na mesma quinta-feira o pessoal vai pegar o cheque do restante da grana que o clube deve para soltar esse cheque na terça-feira. Sem asas o cheque, com certeza. Valeu? Falou. A seguir, a seleção demora 77 minutos para fazer um gol, mas vence o Peru e se classifica. Diante do Chile, Brasil e Uruguai são os únicos garantidos para as quartas de final. A Orquestra Celeste cada vez soa melhor, dizia um. Os elogios à atuação da seleção do Uruguai pela vitória sobre o Paraguai foram fartos nos jornais daqui. E se o time deles virou orquestra, seguramente o maestro é Francescoli, o camisa 10 e autor do gol que garantiu a classificação uruguaia para a próxima fase. A manchete corresponde aos sentimentos dos uruguaios em geral. Enzo, que gol fantástico, que jogador. Realmente o capitão da Celeste, que é chamado de príncipe por aqui, tem desfilado sua majestade na seleção uruguaia e tem carregado um time que está cada vez mais confiante. Francesco lhe teve que dar muitas entrevistas e explicar o gol, a atuação dele, o bom momento da seleção uruguaia e porque ele provavelmente será poupado da próxima partida contra o México, já que está ligeiramente machucado. Mas ele, como os titulares, não treinou. Francesco ele ficou do lado de fora, olhando os reservas jogarem contra uma seleção sub-17 que tinha entre os garotos um irmão dele. Francesco ele esteve o tempo todo sério, ao contrário dos outros jogadores. Os uruguaios estavam bem descontraídos, aos beijos e abraços. No grupo B do Brasil, a Colômbia fica perto da vaga com a vitória sobre o Equador. O técnico da seleção brasileira, Zagallo, não resistiu e ficou atento para conferir o que fariam os colombianos contra uma seleção que quase congelou o futebol do Brasil. Zagallo viu que quando a Colômbia entrega os ataques para os pés de Rincón, tudo fica mais fácil. A marcação do Equador nunca foi problema para o talento deste ex-jogador do Palmeiras. Rincón sempre descobriu espaços para provocar perigo ao gol de Morales. Gol que aconteceu quando Rincón resolveu entrar na área e usar a força, sem chances para Morales. Para garantir a primeira colocação do Grupo B da Copa América, a Colômbia agora precisa passar pelo Brasil na próxima quinta-feira. Tem torcedor colombiano sonhando alto com esse jogo. É uma final antecipada porque nós vamos de menos a mais e Brasil sempre será Brasil e hay que respetarlo.
A classificação do Brasil foi um sofrimento. O Peru tentou, mas não segurou os meninos de Zagallo. Tino Marcos. Começa o jogo e o Brasil é velocidade, felicidade, um ataque de alegria. O gol chega rápido e rápido se vai. O Bandeira anula o gol legítimo de Sávio. Meter o garfo no Brasil, Arnaldo. 15 minutos e o jogo termina. Os meninos da seleção ficam tímidos, se intimidam. E a esquerda é o melhor caminho, com Roberto Carlos, lateral ponta, que deixa tonta, mais tonta que Peru de véspera, a defesa deles. Juninho também se inspira, transpira a vontade de gol. O goleiro não segura. E o centroavante no rebote? Não há rebote, nem um centroavante especialista. É o que falta. O primeiro tempo se dilui num 0 a 0. Zagallo não muda, nem o futebol. Olivares gosta. E você, Dunga? Tudo bem? Claro, tem razão. Mas se tem dividida, tem Dunga. E que passe. Roberto Carlos sofre pênalti de Jorge Soto. Zinho vai lá e o goleiro a colar. Perfeito. 1 a 0 Brasil. E com Roberto Carlos, o show não terminou. É tamanha explosão, é tanta velocidade que a letra de Edmundo é uma caligrafia em branco. Agora pela esquerda, com a bola em movimento. Judiação. Roberto Carlos merecia. É do outro lado, no cruzamento de Jorginho, na falha da zaga, que vai sair o segundo gol. Edmundo, esperto, é saco. Pode não ter sido uma noite das mais felizes, mas o Brasil está classificado e é o único dos 12 países que não tomou gol. Dida, que sai no próximo jogo para a volta de Tafarel, sai invicto. Foi uma excelente movimentação, só faltou sair os gols no primeiro tempo. Saiu no segundo. Não importa, ganhamos de 2 a 0 e estamos na nossa caminhada. Hoje de manhã os jogadores não saíram do hotel aqui em Santana do Livramento. À tarde haverá treino, mas só para quem não jogou ontem. O mais exigido será o goleiro Tafarel, que tem volta garantida contra a Colômbia. Ele não defende a seleção brasileira desde a decisão da Copa dos Estados Unidos, mas garante que está em forma, pronto para assegurar o primeiro lugar do Grupo B para o Brasil nesta Copa América. Uma boa tarde a todos. Globo Esporte. Uma vez conquistar uma vitória e garantir a final da Copa dos Campeões. Acho que a gente conseguindo aí um resultado positivo, uma vitória, já nos leva à final. A gente respeita bastante a equipe de São Paulo. Uma equipe muito boa, uma equipe treinada por um excelente treinador. Mas o Grêmio vai jogar para vencer, como sempre joga. E eu tenho certeza que o público de Uberlândia vai ver um grande espetáculo. O treino de ontem na reapresentação do time. Segundo a assessoria de imprensa do São Paulo, o técnico Tele Santana viajou para o Rio de Janeiro logo após a derrota contra o Mojimirim no sábado. Mas Tele Santana embarca junto com a equipe para o jogo contra o Grêmio pela Copa dos Campeões. Quanto ao time que vai jogar contra o Grêmio, este só será definido pelo técnico Tele Santana. Carla... Não vou conquistar nada, não vou conseguir nada se a torcida não quiser. Eu quero saber o seguinte, em 1963, o Fluminense, o Nelson Rodrigues, em A Sombra das Chuteiras Imortais, ele profetizou, através do profeta, né? Ele disse o seguinte, que o Fluminense ia ser campeão, ia derrotar o Flamengo na final. Mas aconteceu que o Fluminense, infelizmente, o jogo empatou, foi 0 a 0, o Fluminense lutou, Escurinho chutou uma bola na trave, foi uma loucura, eu estive presente nesse jogo, foi uma loucura. Então, toda a imprensa foi a maior gozação inteira sobre Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues deu uma explicação toda especial por que aconteceu isso, por que houve realmente a falha do profeta. Eu quero saber.
Amigos, ninguém acredita nos profetas porque todo mundo ri do mistério. Negamos tudo que escapa à nossa pétrea, obtusa e analfabeta objetividade. E, no entanto, vejam vocês. A vitória do Fluminense sobre o Flamengo fora profetizada, exaustiva e estrepitosamente. Ao jogo, e vencemos. Imediatamente todo mundo começou a rosnar pelas esquinas e pelos botecos. Coincidência, coincidência. Amigos, vamos raciocinar. Uma coincidência prevista deixa de ser, obviamente, coincidência. Domingo teremos o maior fla-flu de todos os tempos. Repito, tudo é fla-flu e o resto paisagem. Está profetizada com a mesma ênfase e o mesmo descaro uma nova e definitiva vitória tricolor. E quando, ao soar o apito final, o Fluminense enfiar a faixa, os mesmíssimos idiotas da objetividade vão enxergar no fato uma simples, gratuita e irresponsável coincidência. E nada descreve a total euforia rubro-negra. Como agora, a torcida Flamengo estava certa do triunfo. Preparou-se uma banda. Quando acabasse o Fla-Flu, a marcha de Aida ia soar, de uma ponta a outra da rua Paissandu. Cada jogador rubro-negro seria levado na bandeja como um leitão assado. Sacos de confetes, caixões de serpentina, corneteiros a cavalo. Ia ser uma apoteose nunca vista assim na terra como no céu. E só um sujeito entre tantos, entre todos, continuava a repetir com uma pertinácia jucunda de bêbado: o Fluminense vai ganhar. Contra tudo e contra todos, realmente o tricolor enfiou no rubro-negro uma de 4-0. Lembro-me que Bach fez o último gol passando a bola por entre as pernas do inexpugnável Píndaro. E mais, continuou driblando e entrou com a bola em tudo. Entre um Fla-Flu e outro, há uma distância infinita, milenar, de quase meio século. E o que importa relembrar é que também naquela ocasião houve um Maomé, houve um Moisés, que foi o já citado pau d'água. Eis o que a nossa admirável burrice não admite. Não há clássico ou pelada que não tenha o seu profeta. Brasil no grupo B são as equipes que já garantiram vaga na próxima fase da Copa América. A seleção brasileira teve folga hoje após garantir a classificação com a vitória de 2-0 sobre o Peru. O gol demorou 75 minutos para sair e veio com um pênalti sobre Roberto Carlos. Zinho bateu bem e foi o fim do sufoco. A vitória foi confirmada logo depois. O zagueiro falha, Edmundo se antecipa e define a liderança. Brasil 2, Peru 0. A seleção volta a campo quinta-feira contra a Colômbia e terá no gol o tetracampeão Taffarel. Em cima, embaixo e pula e vai. A inspiração de um goleiro nos jogos vem da transpiração nos treinos, das bolas defendidas no chão e no ângulo que os levam quase à exaustão. Hoje, Taffarel teve que mostrar que está em forma, pronto para enfrentar a Colômbia. Wendel, o preparador de goleiros, testou os reflexos, a agilidade, a elasticidade do goleiro titular. Taffarel volta a vestir a camisa da seleção em jogos oficiais pela primeira vez desde a conquista do Tetra nos Estados Unidos. Taffarel cumpriu suspensão oficial de 2 jogos pelo uso indevido de publicidade na Copa dos Estados Unidos. Quinta-feira, contra a Colômbia, ele volta ao lugar que Dida defendeu com dignidade e sem tomar gols. Taffarel reassume a posição que é sua há 7 anos. Numa palavra, a nota da experiência para o desempenho da juventude.
Ótimo. A gente desempenhou um bom papel e agora esperamos o grupo todo, sair campeão dessa competição. Dida sai invicto e com o prestígio em alta, começa a dividir com Tafarel a popularidade junto aos gaúchos da fronteira. Eu tenho que trabalhar e dobrar, porque essa gurizada realmente está num potencial muito grande e eu tenho que estar aí trabalhando, às vezes até sozinho, para compensar esse potencial deles. Vai que é sua, Tafarel! Um empate contra a Colômbia garante ao Brasil o primeiro lugar do Grupo B e a permanência na fronteira. Do hotel da seleção em Santana do Livramento, Roberto Tomé. A seleção completa hoje 13 dias de concentração aqui em Santana do Livramento e sempre cercada de carinho. Carinho que, segundo o técnico Zagallo, faltou no jogo contra o Peru. A torcida chegou a vaiar a seleção. Por isso, o treinador está pedindo um pouco mais de paciência. O último treino da seleção antes do jogo contra a Colômbia será realizado amanhã à tarde no campo do 14 de julho. E hoje, a Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou o nome do juiz da partida. Será o uruguaio Ernesto Felipe. Roberto Tomé, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Boa tarde, alô você. A Argentina goleia o Chile, se classifica para a próxima fase da Copa América. Tafarel volta ao gol da seleção. O Globo Esporte começa com o futebol do Rio. O Vasco se dá bem, mais um amistoso pelo Nordeste. Desta vez venceu em casa do Ceará por 1-0 o gol de Sidney. O próximo jogo é na sexta-feira contra o Sport de Patos, na Paraíba. Enquanto o Vasco vai se preparando para o Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda vive a glória da conquista do estadual. Hoje, os jogadores posaram para a foto oficial e se juntaram a outros heróis das Laranjeiras. Nas paredes do departamento de futebol, algumas das melhores lembranças da família tricolor. Assis, o antigo carrasco do Flamengo, autor dos gols decisivos na conquista dos títulos de campeão carioca em 83 e 84. O ponta esquerda Paulinho não chegou a se consagrar como ídolo da torcida, mas essa cobrança de falta contra o Bangu em 85 rendeu nada menos do que um tricampeonato. 12 de julho de 95, chegou o momento de fazer o registro definitivo do grupo que quebrou o jejum de 9 anos sem título. É a hora da famosa foto oficial. O desfalque entre os campeões é Márcio Costa, hoje no Flamengo. E até para rezar o hino, o goleiro Wellerson se prepara. Mas não pode. Os braços têm que ficar esticados para baixo. A cara tem que estar séria e... Olha o passarinho. Pronto. Saiu a foto. Depois de uma boa meia hora. Eu fiquei explicando pro pessoal no vestiário como se fazia essa foto, entendeu? Porque 99% deles nunca tinha dado uma volta olímpica. Mas tudo bem, depois que a gente explicou pra rapaziada, a rapaziada se comportou bem. Mas nem tudo é festa nas Laranjeiras, não. O Fluminense deve cerca de R$1.100.000 a seus campeões e tem até amanhã para começar o acerto de contas. Os outros clubes já estão de olho nos claques tricolores. Vasco e Palmeiras em Renato. De Jair interessa a Corinthians e Flamengo. Um aparente paz, um aparente clima de paz toma conta da Gávea. Romário e Luxemburgo recolhem as baterias, prometendo um relacionamento amistoso. É esperar para ver. Abatido com a crise dos últimos dias, o técnico Vanderlei Luxemburgo era a própria imagem do desânimo. Ao medir forças com Romário, Vanderlei se desgastou tanto que não conseguia disfarçar. Sem impor a disciplina, viu a contragosto Romário ter as mordomias que o jogador exige do clube. Romário Alegre está sentindo dores no joelho esquerdo, o mesmo que foi operado durante o Campeonato Carioca, e recebeu autorização para fazer tratamento no horário que ele escolher. Um privilégio que mostra qual é o lado mais forte nesta crise. Enquanto Romário não decide quando volta a jogar, o Flamengo não tem nada menos do que 6 titulares para o jogo contra o Santos. Vanderlei foi obrigado a antecipar a estreia de Márcio Costa e depois do treino a se reunir com Romário para pôr um fim ao mal-estar no clube. Importante daqui para frente, o Flamengo está acima de todos nós tocamos a nossa vida e mostrar que realmente acabou e que não teve, a não ser divergências de opiniões que fazem parte da vida do ser humano, mas que nós temos que dar o máximo de cada um de nós para o Flamengo. Nós temos pensamentos e algumas colocações diferentes, mas eu tenho que respeitar as opiniões dele e vice-versa. Acima de tudo está o Flamengo. E nós somos, independente de qualquer coisa, somos pagos para servir o Flamengo. Para isso que nós estamos aqui.
Depois da troca de tantas acusações, Romário e Vanderlei selaram a tão esperada paz do Flamengo com um aperto de mãos. A seguir, as notícias da Copa América. Tafarel volta ao gol do Brasil. Venda do maior craque do time. Vende-se promessa de craque e um dos maiores patrimônios do Atlético. O passe de Reinaldo custa 2,5 milhões de dólares. Dinheiro para pagamento de dívidas. O Galo é um campeão de cofres vazios, com salários, luvas e prêmios atrasados. Sem recursos, decidiu negociar sua maior estrela. O Atlético deve 4 milhões de dólares e mesmo se vender Reinaldo, não vai resolver todos os problemas. A situação a cada dia é mais dramática e o clube está perdendo nomes importantes. Éder Aleixo, inconformado com o atraso de pagamentos, foi embora. Paulo Roberto Costa tem proposta do Inter e deve seguir o mesmo caminho. O caso dos funcionários não é diferente. São 2 meses sem receber salários. O silêncio na sede do clube foi rompido para um protesto de indignação. Todo mundo fica cobrando, eles falam que já pagaram. Aí quem que a gente está devendo na rua, vem cobrar da gente. A gente fala que não recebeu, isso chama a gente de mentiroso. Vou enfrentar isso, vou pagar uns 2 meses ainda, 1 mês e meio, por aí, o Atlético já estará com tudo em dia. Há 15 anos, um brasileiro entrava para a história com o título mais importante que um esportista pode receber: o atleta do século. Em 12 de julho de 1980, Pelé foi eleito o melhor entre 12 nomes badalados, como Jesse Owens, Juan Manuel Fangio e John Weissmuller. Pelé venceu a eleição promovida pelo jornal francês L'Équipe, com 169 votos de jornalistas de 19 países. Hoje, o Rei Pelé, o atleta do século, acumula mais um título importante. Edson Arantes do Nascimento é o ministro extraordinário dos esportes. As barras bravas da Argentina sujam de sangue a Copa América. O torcedor Daniel Garcia, argentino de 19 anos, morreu vítima de facadas numa briga de torcida depois da partida Argentina e Chile ontem à noite em Paysandú. Outros 3 torcedores saíram feridos na briga. A Argentina goleia o Chile e garante a vaga na próxima fase. A Bolívia ganha dos Estados Unidos e pode enfrentar o Brasil nas quartas de final. Agora as notícias da Copa América ao vivo de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Tino Marcos. Os jogadores da seleção, neste momento, estão almoçando. E depois dos jogos de ontem pelo Grupo C, a seleção brasileira passou a ficar de olho na Bolívia. Hoje, o mais provável adversário do Brasil nas quartas de final. Mas o técnico Zagallo ficou mesmo impressionado com a Argentina. Vamos ver os gols. Em Paysandú, Bolívia e Estados Unidos, El Diablo Echeverri dá um nó no becão Alex Lalas e marca um golaço. Tá aí, ó, Bolívia 1, Estados Unidos 0. As duas equipes estão empatadas em segundo lugar e brigam por uma vaga na última rodada. Também em Paysandú, Argentina e Chile. Gabriel Batistuta entra na área, toca com categoria. 1-0 Argentina, gol do Batigol. Em ritmo de treino coletivo, Batistuta cruza da esquerda. Balbo domina, ajeita para Simeone, que chuta cruzado. O goleiro chileno aceita. Fazer o quê? Argentina 2-0. Segundo tempo, Batistuta toca para Cáceres, que devolve de calcanhar para o Batigol marcar mais um para a Argentina. Foi o terceiro gol de Batistuta na Copa América. Artilheiro, ele é artilheiro ao lado do mexicano Luiz Garcia. E é Batistuta quem toca para Abel Balbo completar para o gol vazio e fechar a goleada. Final, Argentina classificada 4, Chile 0. A seleção da Colômbia, nosso adversário de amanhã, tem vários craques, muito toque de bola, mas tem também o polêmico René Higuita. O goleiro colombiano é o assunto do comentarista Raul Plasman. Para compensar sua fragilidade debaixo do gol, o colombiano René Higuita joga praticamente como um líbero, adiantado, fora da sua grande área. Ele até demonstra alguma habilidade com os pés, mas isso só não é suficiente para torná-lo um grande goleiro. As consequências vêm sempre. Aconteceu assim na Copa de 90 contra Camarões, quando ele praticamente eliminou a Colômbia da Copa do Mundo. Aconteceu aqui na Copa América contra o Peru, no gol de Palácios. Ele acabou aceitando do meio da rua.
Então eu diria que a Colômbia tem um time forte, um time bastante técnico, mas está faltando um goleiro. Para a seleção brasileira, basta um empate contra a Colômbia amanhã para ser a primeira do grupo. O time treina daqui a pouco no campo do 14 de julho e tem a volta garantida de Tafarel. Ontem, alguns jogadores tiveram uma tarde muito agradável. A cara é feia, as defesas não. Essa é a vida de goleiro. No campo do 14 de julho, o preparador Wendel exige principalmente de Tafarel, que volta amanhã depois de um ano longe do gol do Brasil. É ralação de um lado e que vidão do outro. Roberto Maravilha, chuta na trave, eu quero ver. Nos arredores de Livramento, liberdade. É o que sente quem passou os últimos 21 dias entre estádios, jogos e viagens. A corrida leve, o ar puro, tudo aqui joga a favor. O Clube Campestre de Livramento tem o campo de golfe mais antigo do país. E em 78 anos de história, nunca esteve tão badalado. A seleção transforma o aristocrático clube no espaço mais democrático. Lá de trás do campo de golfe, vem o torcedor humilde e aqui se junta a elite da cidade. A alegria do futebol não escolhe nem discrimina classes. O autógrafo é uma relíquia para todos. Principalmente o lado de lá, eu acho que é o lado mais sofrido e que a gente quer realmente agradar, trazer um pouco de alegria para o povo tão sofrido. De volta para casa, jogadores, torcedores de todo tipo e tamanho têm a mesma sensação. Esse dia valeu. A seleção brasileira completa hoje 2 semanas de trabalho aqui na região da fronteira, com os números em dia. Com o time já classificado, o Zagallo não pensa mais em mexer na equipe titular. E um dos méritos dele é manter o bom astral, a união do grupo. Ex-titulares da seleção, como Túlio, Leonardo, Ronaldo, estão insatisfeitos, querem jogo, mas são incapazes de dar qualquer declaração nesse sentido, para evitar polêmica. À tarde, os jogadores fazem o último treino antes de enfrentar a Colômbia. E neste momento, começa a chover aqui em Livramento. A previsão do tempo é de chuva também para amanhã. Só nos resta, então, torcer contra. Uma boa tarde. Para o jogo contra a Colômbia pela Copa América. O São Paulo derrota o Grêmio pela Copa dos Campeões Mundiais. Uma revista italiana divulga a pesquisa que elegeu os 5 jogadores mais loucos do mundo. Ado brincou de fotógrafo e foi atencioso com os fãs. Ao lado dele estava a Dida, que ouviu elogios do tetracampeão Tafarel. Realmente um goleiro que tem um potencial muito bom e provou isso nos jogos, tendo tranquilidade, tendo personalidade, de repente enfrentando aquela semana assim de muita pressão, né? Quem vai ser o goleiro, tudo mais, a mudança. Então acho que isso aí só veio acrescentar muito na sua carreira e dar experiência a ele. E a Colômbia, próximo adversário do Brasil na Copa América, também treinou ontem. O grande destaque do treino foi a presença do craque Valderrama, que bateu bola junto com os companheiros. Para o técnico colombiano Herman Darío Gomes, o Brasil vem jogando com estilo diferente daquele apresentado na Copa. A grande preocupação de Gomes é apagar a péssima impressão deixada pela Colômbia na Copa dos Estados Unidos. E também ontem pela Copa América, 2 jogos foram disputados pelo Grupo C. A Argentina goleou o Chile por 4-0 e a Bolívia conseguiu a primeira vitória da equipe na competição. Venceu os Estados Unidos por 1-0. A Argentina é líder isolada no Grupo C e já tem vaga garantida na próxima fase. Com estes resultados, veja como ficou a classificação do Grupo C da Copa América. A Argentina, líder do grupo, tem 6 pontos. Em segundo, Bolívia e Estados Unidos marcaram 3 pontos. E o Chile, em último lugar, ainda não pontuou. Hoje, pelo Grupo A, o Paraguai enfrenta a Venezuela e o Uruguai joga contra o México. Daqui a pouco, a Copa dos Campeões Mundiais. Há interesse dele ficar no Corinthians e principalmente participar da Copa Libertadores da América. Esse é o meu pensamento, né? Não depende só de mim, depende dos dirigentes, se houver o interesse da parte dele. Eu tenho certeza que nós vamos fazer o possível para que o Marcelinho possa permanecer, acho que não só pela Libertadores, mas almejando o título mundial e por muito tempo aqui também. Campeonato Gaúcho. A grande novidade da equipe do Juventude pode ser a estreia do ex-São Paulino Cafu, que foi contratado na semana passada. Enquanto isso, diretores do Palmeiras e do São Paulo brigam para ver quem vai ficar com o passe do jogador. A revista italiana Guerin Sportivo elegeu os 5 jogadores de futebol mais loucos do mundo.
O primeiro lugar ficou para Maradona. Os motivos são muitos, desde o envolvimento com drogas até os tiros de festim que disparou contra jornalistas na porta da casa dele. Em segundo, o colombiano Asprilla, que constantemente tem problemas por embriaguez. O terceiro do ranking é o búlgaro Stoichkov, que chegou a ser proibido de jogar na Bulgária de tanto brigar com torcedores, dirigentes e jogadores. O quarto colocado foi o francês Eric Cantona. O ponto culminante das confusões em que ele se envolveu foi a agressão ao torcedor depois de ser expulso de campo. E na quinta posição, olha ele aí, Edmundo. A revista italiana diz que o brasileiro, que bateu em um cinegrafista no Equador, tem grandes chances de conseguir uma colocação ainda melhor entre os jogadores mais loucos do mundo em pouco tempo. De uma coisa, ninguém duvida. Esses loucos também fazem belas loucuras dentro de campo. Preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá. E se para a imprensa italiana, Edmundo é um dos jogadores mais loucos do mundo, o cinema brasileiro não fica muito atrás, não. O cineasta Paulo César Serraceni tem interesse em convidar o jogador para viver um papel polêmico em um filme. Edmundo garante que só trabalha como ator por muito dinheiro. Edmundo acredita que teria facilidade para trabalhar como ator, mas acha difícil entrar em acordo financeiro com os produtores do filme. O jogador faria o papel de Heleno de Freitas, o ex-craque do Botafogo, que é considerado um dos mais polêmicos jogadores da história do futebol brasileiro. Edmundo ficou pensativo quando soube que o principal papel feminino deve ser de Vera Fischer e garantiu que vai pensar novamente no assunto, depois da Copa América. E hoje, pela Copa dos Campeões Mundiais, o Flamengo enfrenta o Santos em Brasília, às 15 para as 9 da noite. O Flamengo não terá Romário, que ficou no Rio alegando dores no joelho esquerdo. Na Gávea, todo mundo garante que a crise já passou e até o técnico Vanderlei Luxemburgo não quer mais falar no assunto. Mas, no fundo, todo mundo sabe que só existe uma saída para o problema: Romário no Flamengo. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora, e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. E pela Copa dos Campeões, ontem em Uberlândia, o São Paulo venceu o Grêmio por 1-0 e ainda tem chances de chegar ao título da competição. O gol do São Paulo só saiu no finalzinho do jogo. Ailton faz uma linda tabela com KT, recebe na área e bate forte. Placar final, São Paulo 1, Grêmio 0. Bem, por hoje é só. A gente volta amanhã, 1 da tarde. Tem que ser agora, e com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar, não. Pensando bem, não vale a pena. A cidade da dupla Rincon e Asprilla para chegar em primeiro no grupo. À tarde também a seleção brasileira vai ao campo do 14 de julho. Um treino tático para dar mais entrosamento aos jogadores será a atividade comandada por Zagallo. O técnico não quer mudar mais a formação da equipe. Com uma vitória e uma boa atuação amanhã, a escalação do goleiro Tafarel ao atacante Sávio estará na cabeça de todos. Roberto Tomé de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Mandou publicar em um jornal anúncio notificando o jogador da acusação. A dívida com o fisco foi confirmada pelo porta-voz do Serviço Nacional de Impostos da Holanda, Winnick Logts, mas o valor não foi divulgado. No Rio, Romário disse que foi tudo um equívoco, porque em todos os seus contratos com o PSV Eindhoven, onde jogou de 88 a 93, estava prevista receita líquida.
A vitória sobre o Grêmio pela Copa dos Campeões Mundiais devolveu um pouco de alto astral ao São Paulo. Mas o time continua trabalhando com alguns problemas nesta semana decisiva do Clássico contra o Palmeiras. Alemão está suspenso e não joga. Pavão, André, Valber e Palhinha estão entregues ao departamento médico. Como é que o senhor pretende encaminhar esses 4 jogadores até em relação ao trabalho com o Tele Santana? Em princípio, a gente tem alguma esperança com relação ao Pavão e o Palhinha, que até o final da semana vamos trabalhar intensivamente com eles e procurar pô-los em condições. Com relação ao André e o Valber, já praticamente a gente pode descartar a utilização deles. Missão difícil tem o Guarani. Precisa vencer o Mogi Mirim agora, torcer para o São Paulo ganhar do Palmeiras e depois derrotar o São Paulo na última rodada. Sabendo que agora precisam correr atrás do prejuízo. Procurar fazer esses 3 pontos frente ao Mogi e depois pensar novamente no São Paulo. E esquecer os outros resultados. A gente tem que fazer mais o da gente, porque a gente está faltando, está deixando a desejar por nossa parte, que os outros resultados até estão ajudando a gente. O goleiro Narciso também foi bastante exigido pelo treinador de goleiros, Ilho, porque o Guarani sabe que precisa entrar com a bola toda domingo contra o Mogi. Uma das boas novidades do Guarani foi a presença do jogador Índio. Ele treinou, não sentiu nada e está pronto para a guerra de domingo em Mogi Mirim. O Bugre está pintado para a guerra. Isso vai ser uma guerra, né? Principalmente o Mogi Mirim querendo ganhar também, né? Principalmente a nossa equipe, né? Então vamos manter a calma e com certeza nós vamos sair com resultado positivo. Pois é, o Mogi Mirim pode chegar à final do Campeonato Paulista. Mogi Mirim, que até poucos meses atrás vivia no anonimato, conheceu de uma hora para outra a fama. A cidade, tranquila e de gente simples, está orgulhosa dos seus mais ilustres representantes. O time do Mogi, que além de ter subido para a Série A1, é hoje um dos fortes candidatos a uma das vagas para a final do Campeonato Paulista. Nas ruas, nos bares e nas rodas de bate-papo, o assunto é o mesmo: as apostas na equipe. O Guarani sempre foi vítima do Mogi Mirim, não tem condições de ganhar do Mogi, nem Campinas, quanto mais aqui. Eu acho que o time está indo bem, inclusive ganhou de São Paulo, né? Tem que torcer um pouquinho mais pro time, eu acho que ele vai ganhar do Guarani, sim. Pelo futebol que ele vem apresentando nesses últimos jogos, por vencer até realmente o São Paulo, eu acho que ele tem toda a capacidade para vencer esse jogo. Enquanto a população conversa, discute o melhor lance e espera pelo próximo jogo, o elenco do Mogi Mirim treina forte e se prepara para enfrentar o Guarani. Trabalho físico de resistência muscular e velocidade, dedicação, empenho e muito suor. O Mogi não perde tempo e utiliza toda a estrutura possível para chegar à final. O preparador físico não esconde a alegria pelo trabalho reconhecido e dá a receita do sucesso. A gente está sabendo que o trabalho está sendo bem feito, está sendo bem desenvolvido. Isso, desde o começo do ano, a gente está com objetivos. Então é feito um planejamento, é feito uma especificidade dentro de cada atleta. Então, vamos dizer assim, o sucesso vem do nosso trabalho. Já o artilheiro Valdo, que há 3 meses deixou a Paraíba para vestir a camisa do Sapo, fala com simplicidade da ascensão da equipe. Muita humildade, né? Muita simplicidade da gente. Então vamos continuar com isso, com a mesma humildade, simplicidade. E vamos decidir o campeonato, se Deus quiser. Desânimo e tristeza não combinam com o time campeão. Não deveriam combinar, pelo menos. Na prática, a teoria não tem funcionado para o Fluminense. Com 3 meses de salários atrasados, os jogadores tentam disfarçar, não dar bola para o problema tão grave, mas não conseguem fugir do óbvio. Escassez de dinheiro gera excesso de aborrecimentos. Tanto que alguns jogadores parecem já desgastados com tantas promessas, algo que somente a habilidade do técnico João Santana pode resolver. Como motivar um grupo campeão com 3 meses de salários atrasados? Nós somos profissionais, confiamos na direção do Fluminense e a direção vai dar uma solução ao caso com toda certeza. E nós continuamos, né, trabalhando, visando o Campeonato Brasileiro e alguns amistosos que vão acontecer. Você não tem medo de um êxito dos jogadores? Porque o Lira pode ser trocado pelo Cássio, o Jair tem várias propostas, o Renato também. Como segurar esses jogadores? Olha, o que foi passado para a direção do Fluminense é que nós gostaríamos de continuar trabalhando com um grupo que foi campeão. Acho que você ficar só na promessa realmente chega um certo ponto que você não tem mais como esperar. E eu sou um profissional, tenho que ver meu lado. Eu tenho que ver o que é melhor para mim. Então eu espero que o Fluminense realmente possa cumprir com aquilo que prometeu. Hora e vez dos cartolas entrarem em campo. Nova reunião. Promessas renovadas de pagamento hoje de 1 mês
dos 3 atrasados. O restante, eles garantem, será saldado na próxima semana. Uma promessa que, asseguram, agora é para valer. Hoje sai o pagamento? Sai, com certeza, hoje sai o pagamento. E hoje o Fluminense vai dar garantia para os funcionários que eles não vão receber mais nem um mês de salário atrasado. O Fluminense viabilizou se pagar os atrasados, como viabilizou toda uma programação até 31 de dezembro para que o salário seja pago rigorosamente cada dia 10, o dia 10 de cada mês. E como vocês conseguiram recursos para isso? Trabalhando. Mais um patrocínio? Mais um patrocínio. Alguns jogadores podem até não acreditar no que escutaram dos dirigentes. Afinal, foram tantas promessas depois do título conquistado. Mas Renato está tão otimista que dessa vez tudo vai dar certo que se oferece até como avalista da diretoria. Eu dei minha palavra para eles que iria sair, porque o senhor Túlio me deu a palavra dele, a diretoria me deu a palavra. Se não sair, não tem problema, eu tiro do meu bolso, pago a rapaziada, depois recolho o cheque deles lá na diretoria. Renato Gaúcho, o herói do título estadual, deve permanecer no Fluminense. Mas Lira conversa ainda para tentar um acordo. Se não, pode ir para o Vasco trocado por Cássio. Possibilidade de ser trocado pelo Cássio? Possibilidade sempre tem, né, de uma transferência. É, Renato Gaúcho, herói, ídolo, xerife, né, dos jogadores do Fluminense e do clube. Alô você, logo mais tem seleção brasileira decidindo o primeiro lugar no Grupo B contra a Colômbia ao vivo aqui na Globo. No Globo Esporte você vai ver os gols e tudo mais sobre a Copa América. A gente começa com os gols pelo Brasil. Campeonato Cearense, segundo turno, Ceará e América em Fortaleza. Bola levantada na área do Mequinha. Rogério aproveita a sobra, chuta. Marquinhos só confere, Ceará 1-0. Agora Marquinhos avança e chuta no meio da rua. É o segundo do vovô garoto. Ceará 2, América 0, placar final. Campeonato Gaúcho em Porto Alegre, Grêmio e Brasil de Farroupilha. Nildo escora o cruzamento da esquerda e marca um único gol do jogo. Grêmio 1-0. O Grêmio já está na semifinal do Campeonato Gaúcho. Pelo Paranaense, o Patel vence o Paraná por 3-1 e ainda briga por uma vaga na final. Ferrugem fez 2 para o Batel. O Paraná já está classificado. Agora Coritiba e Matsubara. Polaco foi o autor dos 3 gols do Coritiba na vitória fácil por 3-1. O Coritiba é líder do segundo turno do octogonal com 12 pontos ganhos, 3 na frente do Batel. O Flamengo completa a quina. Na derrota para o Santos em Brasília, o time da Gávea completou o 5º jogo sem vencer. Ainda no primeiro tempo, a zaga do Flamengo deixou o ataque santista tocar a bola na intermediária. Marcelo Passos vê Roger adiantado e, é claro, chuta por cobertura. Santos 1-0. O Flamengo bem que tentou acordar. Fez uma pressão no finzinho do primeiro tempo. Marquinhos chegou a chutar a bola no travessão, mas gol que é bom. No segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi para o tudo ou nada. Entraram Michel, Fabiano e Marcelo, jogadores jovens, desconhecidos da torcida, e que acabaram não fazendo diferença nenhuma. O Santos continuou tocando a bola e só não fez mais porque Roger era o único que estava inspirado. E acabou fazendo defesas importantes, salvando o Flamengo de um vexame ainda maior. Quando você começa a ter resultados ruins, a carga maior é sobre o treinador. Eu não abro mão dela, eu acho que ela pertence realmente ao treinador. E eu tenho a noção exata e a responsabilidade de entender que o momento maior que o Flamengo está vivendo pertence ao treinador. E eu não fujo. O Fluminense promete cumprir a promessa e pagar parte dos atrasados. Hoje cedo nas Laranjeiras, os jogadores sentiram finalmente o cheirinho do real. O dinheiro sai ou não sai? Outra manhã de expectativa nas Laranjeiras. São 3 meses de salários atrasados e vários prazos e promessas não cumpridas. Os jogadores andam com saudade de um velho amigo. Eu acho que o pessoal tá mexendo no que tá calado, né? Tá tendo que tirar lá do fundinho do baú lá. Quer pegar um pouquinho? Pega, só pra matar a saudade. Vamos pegar pra ver se realmente ele vem pra nossa mão direitinho. Tá lembrado o que é isso aqui, Renato? Lembra ainda? Pô, vou te falar uma coisa, esses 10 reais aqui, malandro, se essa galera vir, você vai ficar durinho, hein? A galera tá a fim de tomar esses 10 reais. Mas devolve que é meu. Não, deixa pra mim, depois se o meu cheque bater lá e voltar, eu te pago, falou? Acordados do doce sonho do título, veio a realidade. Com a falta do real, os jogadores do Fluminense ameaçando uma debandada. O time campeão correndo risco de se esfacelar. Entram em campo o presidente em exercício e o vice de futebol.
Numa reunião com jogadores e comissão técnica, eles prometem. O Fluminense anuncia hoje à tarde mais um patrocinador. Com o dinheiro desse patrocinador, paga um dos salários atrasados ainda hoje e o resto na terça-feira. Melhor que ser campeão, só mesmo ser campeão com as contas em dia. Brasil e Colômbia querem justificar a fama de futebol mais moderno das Américas. Miguel Rimba e Demétrio Angola. Não é dupla sertaneja, mas canta o suficiente para ouvidos bolivianos. O lateral e o atacante, viola em punho, foram os destaques do assado crioulo em que a seleção boliviana comemorou a vitória sobre os Estados Unidos na Copa América. A Bolívia deve ser o próximo aniversário do Brasil. No grupo A, a chuva em Montevidéu transferiu Uruguai e México para hoje. Mas ontem a bola rolou na Copa América. O Paraguai suou para vencer a fraca Venezuela e garantiu uma vaga nas quartas de final. O jogo foi em Maldonado. Gabriel Miranda domina na entrada da área, dribla o zagueiro, manda lá no ângulo, um golaço. Venezuela 1-0. Atenção para o empate do Paraguai. Arce cruza na área, Cardoso se antecipa e deixa tudo igual, 1-1. Agora o segundo tempo, Arce cobra escanteio, Vidia Maior desvia de cabeça, Paraguai 2-1. A Venezuela continua viva no jogo, grande jogada de Miranda, que entrega de bandeja para Dolgueta. O Dolgueta empata a partida, 2-2. A 8 minutos do final, Gamarra tabela com Jara, entra na área, faz o gol da vitória e da classificação paraguaia. Final, Paraguai 3, Venezuela eliminada 2. Talento e psicologia, as armas da Colômbia para enfrentar o Brasil. O repórter Roberto Tomé acompanhou o treino dos nossos adversários. A Colômbia tem a ajuda da psicologia para driblar crises e pressões. No campo aposta em Asprilla e Rincón, dois atacantes de velocidade e talento que são esperança para surpreender a seleção brasileira. Importante jogar e no jogo fazer as coisas, né? Preciso também guardar alguns segredos para esse jogo? Não, segredo... Futebol não tem segredo, viu? O importante segredo fazem os jogadores no campo, não? Que não tem problema. O futebol não tem segredo, mas pelo sim, pelo não, a Colômbia se previne. O técnico Hernan Gomes quer um time ofensivo esta noite sem perder a atenção jamais. No meio de campo, todos agora vão marcar. Vão correr para não deixar o Brasil jogar. Na Colômbia só não muda o estilo do goleiro Higuita. Espalhafatoso, muitas vezes ridículo até, Higuita não deixa de ser titular. Tem prestígio, respeito e é bem humorado também. O jogo que ele prevê para hoje é, no mínimo, bastante peculiar. Eu creo que vai ser um jogo de ping-pong. Por que ping-pong? Porque a bolita vai e vem. Você sabe, né? O empate dá ao Brasil o primeiro lugar do Grupo B. Mas a seleção quer a vitória para retribuir o carinho de um público especial. Foi a vez da tietagem Dente de Leite. Crianças de um orfanato de Livramento ganharam o privilégio de ocupar a pequena arquibancada do ginásio onde o Brasil foi treinar por causa do mau tempo. Eita trabalhinho bom. A bela bandeja de Tafarel é enganosa. Com as mãos, a seleção não dá pé. Alegria que só não é total, porque só há 21 jogadores na quadra. Zinho, gripado, era uma dúvida para a qual Zagallo se preparou. O Zinho estando impossibilitado, vai entrar o Leonardo. Peru e Equador foram adversários exageradamente retrancados, mas os colombianos têm no ataque e no toque de bola envolvente suas principais características. Ao que tudo indica, a defesa brasileira, a única que ainda não sofreu gol na Copa América, vai ter mais trabalho dessa vez. Nós não temos saído da nossa maneira de jogar, mas é claro que a gente tem que arriscar o menos possível. Ronaldão, até agora, não esteve bem, apesar do gol que nos deu a vitória na estreia. Mas com Aldair, os números impressionam tanto quanto o futebol simples e eficiente desse baiano de 29 anos. Nos 40 jogos em que Aldair esteve em campo, a seleção só perdeu uma partida e em 27 jogos não sofreu gol. Aldair não frequenta manchetes, é um dos mais tímidos do grupo e já é um dos maiores monstros da história da seleção. E por que não incluí-lo numa santíssima trindade? Nilton Santos, Djalma Santos, Aldair Santos. Amém. E agora as últimas informações sobre a seleção direto de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.
Daqui a pouco, às 3 horas, o médico Lídio Toledo vai dizer se Zinho joga ou não contra a Colômbia. O jogador ainda sente os efeitos da gripe e não tem mais do que 50% de chances de entrar em campo esta noite. Leonardo ganhou a preferência de Zagallo na disputa com Souza porque tem mais experiência. É um jogador em quem o técnico confia para atuar em qualquer uma das 4 posições do meio de campo. Leonardo, segundo Zagallo, marca mais e também tem qualidades para ajudar na criação de jogadas. Muito bem, Tomé. 9h30, hein? Combinado, todo mundo junto. Brasil e Colômbia aqui na Globo, ao vivo, pra você. Corinthians. Se você fosse o Eduardo, você tiraria o Vitor do time? Claro que não. Eu deixaria o Vitor jogando como vem demonstrando, né? Fiquei de fora por acerto de algumas contusões, mas ele é uma pessoa que tem personalidade, ele tem a maneira de agir, eu respeito. Para terminar a polêmica da lateral direita, o técnico do Corinthians entrega a camisa azul de titular para Vitor, que por sinal fez o gol da vitória contra a Portuguesa há 2 semanas. O que fica agora é a obrigação. Mais do que jogar bem, o Corinthians tem que ganhar da Lusa. O torcedor corintiano, ele não está acostumado com outro resultado que não seja a vitória. Então isso é uma coisa natural para a gente sabe da nossa responsabilidade e vai procurar vencer como a gente tem vencido todos os compromissos até agora. A vitória é uma consequência do que você for fazer em campo, mas eu tenho certeza que o Corinthians mantiver o que ele fez em outros jogos anteriores, eu tenho certeza que a vitória está perto. Mas a nossa filosofia é sempre respeitando o adversário. Do que 25 milhões de torcedores. Há 6 anos sem conquistar títulos, o Fenerbahçe passou por uma reformulação total em seu elenco. A pré-temporada está sendo feita aqui no Brasil, com 6 amistosos já marcados contra times aqui de São Paulo. E entre estas modificações, a principal delas está aqui. Carlos Alberto Parreira é o novo técnico do time, por um contrato de $500 mil até o final do ano. A comissão técnica também é brasileira, com Moraci Santana na preparação física e Jairo Leal como auxiliar técnico. Tetracampeão com a seleção brasileira em 94 nos Estados Unidos, uma passagem pela Espanha dirigindo o Valência e agora está na Turquia dirigindo o Fenerbahçe. Primeiro, Parreira, aquela pergunta, o que aconteceu na Espanha, a sua saída para ir para o futebol da Turquia? Bom, na Espanha era um projeto de 3 anos, em que o Valência queria sair campeão na primeira temporada, o presidente apostou nisso, e é difícil você quebrar o bloqueio. Nos últimos 11 anos, 7 ganhou o Real Madrid e 4 o Barcelona. Não só o poderio técnico, o poderio político, o poderio econômico, então é um trabalho de 3 anos. Mas como o presidente apostou alto no Valência campeão, na primeira temporada foi impossível. Parreira, na Turquia, a imprensa e os jornalistas sentem que você é o salvador da pátria? Não, eu não sou, eu sou um trabalhador, eu gosto de trabalhar, mas existe, evidentemente, nós fomos contratados, a comissão técnica da seleção brasileira, inclusive o Jairo, que é treinador da seleção de 20 anos, para fazer um trabalho e para ganhar o título. Então é um contrato de alto risco. Desde que você chegou ao Brasil e acompanhou um pouquinho da Copa América, o que você está achando dessa competição? Uma competição na qual o Brasil entra como tetracampeão do mundo. O Brasil cumpriu seu papel até agora, que era se classificar. O conseguiu até de uma maneira muito tranquila, com 2 vitórias que não deixou dúvida que o Brasil era a melhor equipe. E evidentemente que a competição, à medida que ela for chegando ao seu final, o time vai ter que subir de produção para enfrentar adversários de mais categoria, como são a Argentina e o Uruguai. Depois de ser tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, uma passagem pela Espanha e agora na Turquia, como é que você define o seu estilo de jogo? Eu me preocupo muito que as minhas equipes têm que ser equilibradas, têm que saber atacar e defender e não abro mão de um bom toque de bola. E toda a liberdade para jogar quando o time tem a posse de bola. A nível de futuro, você pretende voltar a dirigir algum time aqui no Brasil? Quero continuar meu trabalho aqui no Brasil, mas no momento eu tenho 1 ano de contato com o Fenerbahçe. Se as coisas correrem bem, existe a possibilidade de ser renovado por mais uma temporada, mas eu quero encerrar minha carreira, estou longe disso ainda, aqui no Brasil. Lista do Tetra, o técnico Parreira está no Brasil. Santos está perto da conquista da Copa dos Campeões Mundiais. Era o grupo com 6 pontos. Em segundo está a Colômbia com 4. O Peru é o terceiro colocado, marcou apenas 1 ponto. E o Equador ainda não pontuou. Apenas um jogo foi disputado ontem pela Copa América. O Paraguai venceu a Venezuela por 3-2. O outro jogo do Grupo A, entre Uruguai e México, foi adiado para hoje, às 5h30 da tarde, em Montevidéu. Veja como está a classificação do Grupo A. Uruguai e Paraguai estão empatados com 6 pontos. O terceiro é o México com 3 pontos. A Venezuela, em último, ainda não marcou pontos.